Fala, galerinha do amor, eu sou a Gláucia, esse aqui, ó, pá, é o Portal Maravilha e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou trazer para vocês aqui mais conhecimento a respeito dos orgonites. Então eu tô chamando esse vídeo aqui de aula, porque realmente ele pode ser um grande momento para você receber informação a respeito dos orgonites. Seja você uma pessoa que quer comprar um orgonite, ou seja você um terapeuta que quer começar a atuar com essas peças no seu dia a dia, atendendo os seus clientes, vendendo suas peças, né? Então, a minha ideia aqui é trazer o conteúdo mesmo, entregar aqui o que eu tenho aprendido nesses dias, nesses momentos, desde que eu comecei a fazer os orgonites até os dias de hoje. E chegou para mim um caso aqui muito interessante. Eu achei bastante interessante mesmo, porque é um caso que veio para mim fora do Brasil. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha aqui no que ela tá dizendo. Essa moça comprou os orgonites porque ela estava passando por uma situação delicada na casa dela, com a família e filhos e tudo mais, né? Então ela queria harmonizar o ambiente da casa. Só que ela comprou uma peça e a peça estava dando problema, porque ela começou a perceber que as pessoas estavam brigando mais, o filho dela estava com dor de cabeça, né? Estava tendo mais dores de cabeça, ela relata isso, e as plantas estavam morrendo. Então, quando ela falou para mim dessa situação, eu achei bastante estranho, porque não deveria acontecer isso, né? Mas nos meus estudos eu já entendi que uma peça mal equilibrada, mal feita, ela pode sim gerar problemas. Por quê? Porque o orgonite, ele trabalha como se ele fosse um amplificador de energias, né? Então, a energia, ela vai passar por dentro da peça, ela vai ser transmutada com os cristais e vai ser liberada. Agora, se não acontece esse processo de transmutação dentro da peça, ela pode simplesmente amplificar a energia do ambiente. Ela já amplifica, né? Essa é a verdade, ela já amplifica essa energia, ela transmuta, transforma a energia de baixa frequência em energia de alta frequência e ela lança para o ambiente. Mas se não acontece muito bem feito esse processo de transmutar a energia, ela simplesmente vai amplificar essa energia. O que quer dizer amplificar? É igual um amplificador de som. Você tem um sonzinho baixinho, você vai aumentando e vai amplificando esse som, né? E aí, o que eu fiz? Eu entendi ali, eu pedi para ela, né? Fiz uns pedidos a ela para dar uma olhada, para entender melhor o que estava acontecendo. E aí eu identifiquei que essa peça, ela estava faltando alguns elementos básicos dentro dela. Pedi uma pessoa que trabalha com radiestesia, uma amiga minha que eu confio bastante no trabalho dela, e ela pegou, né, essas peças, eu mostrei as fotos para ela, ela fez lá todo o trabalho radiestésico, e ela realmente percebeu que tinha alguma coisa errada na peça, a peça não estava funcionando como deveria, e aí a gente entendeu o que estava acontecendo. Então, o que está rolando agora, galera? Ó, tem muita gente fazendo orgonite, eu acho isso muito bom, né? Eu acho isso incrível. Tanto, inclusive, que eu também hoje disponibilizo um curso específico para as pessoas aprenderem a fazer, né? Com bastante conhecimento, falando sobre orgônio, falando sobre pedra, falando sobre chakras. Mas qual que é o problema da pessoa que começa a fazer orgonite sem conhecimento? Qual o problema da pessoa começar a fazer essas peças sem o conhecimento? É importante, gente, que vocês entendam o seguinte: os orgonites são peças terapêuticas. São peças que ajudam as pessoas em seus processos. Ele libera a energia orgônica. A gente precisa ter muito cuidado, porque não é somente uma peça mística, sabe? Não é uma coisa somente que está ali no ilusório, no misticismo, no esotérico. Não! Existe sim uma vertente que trabalha com isso, mas o orgonite, tipo assim, gente, bolo é bolo. Tem uma receita de fazer bolo. Pão não é bolo.
Pão é pão. O fermento que vai no bolo não é o mesmo fermento que vai no pão. Então, para você chamar uma peça de orgonite, você tem que usar os elementos que se usa para fazer uma peça de orgonite. Eu vou fazer, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo no comentário para mim, para eu falar um pouco mais de como surgiu essa história do orgonite, quem foram as pessoas que criaram, qual é a pesquisa que existe por trás disso, porque existe uma pesquisa por trás disso que chegou numa receita específica. E somente essa receita é chamada de orgonite. O restante podem ser peças energéticas, e eu acredito no poder dessas peças, porque os cristais são medicinas vibracionais. Se você utiliza o cristal dentro de uma peça, você está utilizando uma medicina. Mas para chamar de orgonite, você precisa de uma receita específica. Hoje eu não vou falar sobre essa receita específica aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo, não é o objetivo desse vídeo específico. Também, se você quiser, me diz aqui embaixo que eu providencio fazer esse vídeo específico para que você entenda um pouco melhor. Mas precisamos ter cuidado na hora de fazer a peça e precisamos conhecer um pouco mais também na hora de comprar. Os orgonites são peças terapêuticas que transmutam a energia de baixa frequência em energia de alta frequência, lançando no ambiente aquilo que a gente chama de energia orgone, que é energia vital, prana, chi, ki, a energia que dá vida, ok? Então, se a gente não cria um orgonite, a gente não cria uma peça que faz esse trabalho, ok? Se você já chegou até aqui nesse momento do vídeo, eu vou aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, porque pessoas como você estão fortalecendo e acabam me ajudando para que eu possa realmente trazer cada vez mais e mais e mais conteúdo aqui para você. A minha ideia é ser uma porta-voz do orgone no Brasil, dos orgonites, né, da energia, dessa energia vital. Eu quero mesmo que as pessoas conheçam, porque eu tenho relatos diariamente dos meus clientes, o quanto eles recebem os benefícios dessa peça, e eu acredito que você pode receber esse benefício, e as pessoas ao seu redor também podem receber, e aí eu me prontifico a ser uma porta-voz da energia orgone aqui no nosso país, aqui no Brasil. Inclusive, não sei se você conhece, mas estamos fazendo uma série chamada Orgoniteiros do Brasil. Eu falo assim, mas é uma brincadeira, né? Orgoniteiros do Brasil, vou deixar aqui em cima para você, dá uma olhadinha depois. Tem vários orgoniteiros que já entraram aqui nessa egrégora e já fizemos algumas entrevistas, e você está convidado a assistir essa série. Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho aqui embaixo, a gente vai dar continuidade a essa aula. Eu construí 4 peças que não são orgonite, construí uma peça que é, para poder mostrar para vocês quais são os estilos de peças que a gente tem visto e que realmente não funcionam como um orgonite ou não funcionam 100% como um orgonite, ok? Então, eu vou começar com essa peça aqui, ó. Essa primeira pecinha, vou colocar a minha mão aqui atrás. Acho que dá para vocês verem direitinho, né? Essa peça aqui não é um orgonite, ó. Não é um orgonite. Por que essa peça não é um orgonite? Eu falei para vocês que eu não ia falar, né, exatamente aqui sobre a receita básica, de como fazer e tudo mais, mas eu vou precisar dar uma pincelada nisso sim. Para que seja orgonite, a gente tem que ter 3 elementos dentro dessa peça, ok? A resina, que é essa parte aqui de fora, ó, que dá o formato às peças, certo? O alumínio ou um metal, preferencialmente o alumínio. O alumínio para mim, é uma visão totalmente pessoal. O orgonite tem que ter alumínio, ok? Por quê? Imagina só, eu tenho aqui na minha mão 2 pedras verdes. Eu tenho uma amazonita e tenho aqui um quartzo verde. As 2 são pedras, são 2 minerais. As 2 são verdes, ok? Mas cada uma delas tem uma propriedade diferente. Eu vou trabalhar a amazonita para uma propriedade específica e vou trabalhar o quartzo verde para outra propriedade.
Os metais também acontecem dessa forma. Então, um cobre, ele não reage como um alumínio, que não reage como um bronze, que não reage como um ferro. As propriedades, as ligações atômicas, a geometria que é criada, né, o campo que se cria nesses metais são diferentes de um para o outro. Então, o que o alumínio faz? O alumínio, ele expande essa energia. É ele que faz, ó, pá, que libera, que manda, e que traz, e que manda, e que traz, com grande potência. Quer ver só um exemplo? Eu não sei quantos anos você tem, mas há alguns anos atrás, nós usávamos uma antena de televisão que ela era toda feita de canudinho de alumínio. Então o alumínio, ele absorve, ele recebe aquela energia, né, aquela frequência, e ele libera aquela frequência também. Então, o alumínio, ele é um metal extremamente necessário dentro de um orgonite, ok? Então a gente tem aqui a resina, certo? O alumínio, como eu falei para vocês, que vai ser essa base aqui, ó. Tá vendo? Essa base aqui, ok? Isso aqui é um alumínio, tá? E nós vamos ter também o cristal de quartzo, certo? Pode ser uma ponta, mas também é ideal que a gente tenha ele todo quebradinho no meio dessa massa, tá? Porque aí a gente vai criar um ambiente mais propício para que esse orgone seja gerado, né? E cria aí esse campo de uma forma mais amplificada, ok? Então, basicamente isso. Ah, eu quero comprar um orgonite, não sei o que tem que ter dentro dele. Então agora você já sabe, resina, alumínio, ok? E o cristal de quartzo. Gláucia, tem uma galera que faz e que não usa alumínio. Olha, você até pode comprar, mas eu tenho certeza que essa peça, em geração de orgone, ela não está trabalhando 100% como ela deveria. Ela não vai expandir da forma que ela deveria. Inclusive, eu vou fazer o meu próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui, essas peças que eu vou mostrar hoje, eu vou mostrar para vocês aqui com o raio de alcance delas. E você vai ver que a peça que tem alumínio, ela tem um raio de alcance muito maior, tá? Eu faço isso através da radiestesia, que é a forma que a gente hoje tem de fazer essas medições energéticas com os orgonites. Então, essa pecinha aqui não é um orgonite. Por que ela não é um orgonite? Bom, ela é muito linda. Ela é muito linda. Ela tem uma... Vou botar aqui, ó. Fica bonitinho, dá pra ver super bem, né? Ela tem uma conchinha do mar, que eu acho linda. E ela tem aqui uns pontinhos, tá? Uns pontinhos que eu coloquei umas bolinhas de ferro dentro dela. E é só isso que ela tem. Mais nada. Ela não gera orgone, então não tem quartzo branco aqui dentro, nenhum, tá? Você pode olhar, não tem quartzo branco, não tem alumínio, ela só tem mesmo a possibilidade de ser uma peça decorativa. Tanto que essa daqui, ó, o pêndulo, quando eu coloco o pêndulo aqui, para ver se tem alguma energia sendo emanada da peça, não tem, ó. Tá vendo? Então, peça número 1, isso daqui não é um orgonite, é uma peça de resina, é uma peça de decoração, ok? Peça número 2, essa pecinha aqui, ó. Vou mostrar aqui assim pra vocês, ó, que eu acho que vai dar pra ver melhor, né? Essa peça aqui também não é um orgonite, ok? Por que que ela não é um orgonite? Bom, dentro dela, eu não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, ó, mas aqui assim tem um quartzo branco, tá vendo? Tem um quartzo branco. E eu polvilhei aqui um pouquinho de bronze, tá? É uma peça bonita, mas é uma peça que não gera orgone. Ela não trabalha na geração de orgone. Ela não tem os elementos nas suas proporções devidas. Lembra? Bolo é bolo, pão é pão. Então, para você, sei lá, vai fazer um bolo. Aí você vai colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Todo o resto dos ingredientes
precisam seguir aquela proporção, porque senão vai dar ruim, né? O bolo vai ficar duro, ou o bolo vai ficar molhado, ou não vai virar bolo. Então aqui a gente não tem os metais e o cristal na proporção devida. Ah, viu aquela peça só um pouquinhozinho assim de metalzinho, sabe? Parece que pegou sal, né? Igual a pessoa pega sal, joga um salzinho aqui. Então, vou botar um pouquinho aqui, salpicar um pouquinho de bronze, vou salpicar um pouquinho aqui de alumínio e tá valendo? Não é orgonite isso. Se for um orgonite, não vai estar trabalhando na sua potência máxima, ok? Então agora chegamos à nossa peça número 3. Peça número 3 é essa aqui, que eu acho linda, gente. A gente vê muito trabalho lindo aí. Opa, tô meio descabelada aqui hoje. Viu que hoje não tá tão descabelada, né, galera? Hoje eu dei um trato aqui no visual. Olha só que linda essa peça. Essa peça eu coloquei várias pedrinhas coloridas nela, tá? Muito linda, né? Eu adoro, porque aqui no Brasil a gente tem orgoniteiro, o pessoal é muito criativo, o pessoal tem uma pegada linda, assim, né? Muita gente que tem, né? Vai ali, faz aquele trabalho lindo, cheio de adornos e tudo mais. Quando eu vejo essas peças eu fico doida, que eu realmente acho muito lindas. Mas se você vê uma peça como essa, ela não é um orgonite. Primeiro que você já sabe, né? Eu já te falei, tá vendo? Olha só, muita transparência na peça, tá vendo, ó? Muita transparência aqui entre né, de um lado para o outro, assim. Então, transparência assim demais em peça assim, não vai ser um orgonite. Se for um orgonite, não vai estar trabalhando 100% ou numa potência realmente que vai valer a pena você fazer um investimento nessa peça. Ao trem, ao trem! Então, ó, primeiro que ela, de novo, né, salpicadinho lá de alumínio. Vamos salpicar o alumínio, blá, blá, blá. Essa peça específica, eu não coloquei nela um quartzo branco, um quartzo transparente. Então, você vai falar, Glaucia, mas lá na outra eu não consegui ver o quartzo. Nessa aí eu também não consegui ver. Pois é, você vai ter que procurar, né, perceber, deixar o seu olhar um pouco mais apurado, porque você tá vendo que aqui assim, ó, dá pra ver, ó, que tem alguma coisinha aqui, ó, tá vendo? Aqui tá a pedra. Então, você vai ter que ter um olharzinho um pouco mais apurado. Nesse caso aqui, eu só tenho as pedras, né, os cristais que eu coloquei aqui, mas não tem quartzo branco. A gente tá vendo muito isso aí. Por que tá acontecendo isso? Vamos lá, por que tá acontecendo isso? Assim, ó, a pessoa não estuda, não procura saber. Aí ela inventa da cabeça dela que o orgonite dela é diferente. Só que, pô, bolo é... Ai, gente, tem um cabelo aqui. Bolo é bolo, pão é pão. Ninguém inventa fazer um bolo diferente sem fazer a base do bolo. A base do bolo, certo? Então, o cara aprende a fazer o bolo. Tem farinha? Quero trocar farinha? Posso trocar farinha? Então vai lá e troca a farinha, se puder, vai botar aveia, ok. Mas alguma coisa vai precisar dar liga naquilo ali. Por que entra o quartzo branco? Tem um porquê de ser o quartzo branco. Não inventa moda. O quartzo branco é a pedra que precisa ter dentro do seu orgonite. Então, se você quer chamar a sua peça de orgonite, coloque um quartzo branco dentro dela, porque assim ela será um orgonite. Nesse caso aqui a gente não tem, ó. Eu coloquei água marinha, coloquei quartzo leitoso, coloquei um quartzo azul, coloquei um olho de tigre, coloquei aqui uma esmeralda e coloquei aqui um cobrezinho, né? Também para dar um paranauê bonitinho aqui, mas isso aqui não é um orgonite. Chegamos agora ao nosso quarto exemplo, ok? Peça número 4, que também não é um orgonite, ó. Aqui eu acho que você já sabe por que não é um orgonite. Vamos lá, fala pra mim aí. Número 1. Peraí, vou botar aqui, ó. Por que não é orgonite? Porque não tem... Qual metal que não tem aqui? Exatamente, não tem o alumínio, né? Não tem o alumínio.
Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um quartzo branco. Essa peça é muito bonitinha. Se eu der um polimento nela, ela vai ficar muito bonitinha. Mas ela não gera campo suficiente para ser um orgonite, porque falta nela uma quantidade específica de alumínio. Se eu tivesse aqui um tanto de alumínio dentro dessa peça, junto com esse quartzo rosa, eu teria sim um orgonite. Então, a gente chega aqui, ó, a esse entendimento. Olhou a peça, tá muito transparente, tá vendo? A base dela tá muito transparente, totalmente transparente. Gente, ó, pode brigar comigo. Pode brigar, pode deixar aí embaixo no comentário, pode reclamar, mas eu tenho que dizer pra você, não é um orgonite. Não é. Vai estudar porque não é, ok? Mas se você quiser acreditar que é, beleza, vai lá e faz, vai lá e compra, tudo bem. Mas ela não vai fazer a função dela de ser orgonite, tá? E aí, então, Glaucia, como é que eu vou saber o que é um orgonite? Me mostra na prática aí o que é um orgonite. Então, vou te mostrar aqui, ó. Eu fiz uma peça bem simples, ok? Bem simples, porque aí você vai entender o que é mesmo o orgonite. E depois, a partir disso, que você já tiver tanto entendido, né, para comprar quanto para fazer, aí você faz as suas escolhas de quem você vai realmente comprar a sua peça, ó. Essa peça aqui é o verdadeiro orgonite, tá bom? Essa peça é o verdadeiro orgonite. Aqui, ó. Por quê? Aqui dentro dela, ó, tem um quartzo lemuriano, tá? Tá enroladinho aqui no cobre, tá? O cobre tem sim a sua função dentro do orgonite, tá? Mas ele não é a função principal dentro do orgonite como metal, ok? Então, assim, ó, temos aqui um quartzo dentro dessa massa de alumínio. Olha só, tá vendo que é uma massa de alumínio, ó, totalmente diferente desse salpicadinho, ó. É uma massa de alumínio, não tem transparência. Tá vendo, ó? Não dá para você ver o lado de lá da peça, ok? Se eu pesar aqui, ó, sentir o peso das duas, eu tô sem a minha balança tá lá fora. Mas essa peça ela é mais leve do que essa, né? Porque aqui eu tenho uma quantidade de cristal necessária. Aqui eu tenho uma quantidade de metal necessária. Aqui sim eu gero campo, né? É provável que aí para vocês ele gire no anti-horário, porque essa peça, eu tô gravando com a câmera frontal, então para você ele vai parecer invertido. Mas aqui para mim, ó, olha o campo que ele gera. Ó. Vai gerar campo? Vai gerar campo, porque eu tenho cristal aqui dentro. Mas olha só. Tá vendo? Olha isso. Tá certo? Olha isso. Isso aqui é a leitura do próprio pêndulo em relação à energia que está se expandindo aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença. Se você é radiestesista, você vai entender isso daqui. Ó, ela pega a velocidade, ó. Olha isso aqui. Eu faço a programação mental, tá, gente? Tá vendo? Então, amigos, amores, hoje essa aula foi para te dizer que assim, ó, eu quero comprar um orgonite. Eu quero fazer orgonite. Se você quer fazer orgonite, você vai precisar saber, entender como é que se faz um orgonite de verdade, tá? Vai buscar informação, vai entender, porque você tá lidando
com a saúde das pessoas, você está lidando com a saúde dos ambientes, você está lidando com uma coisa que é extremamente preciosa, certo? Que é a confiança que as pessoas têm no seu trabalho. Então, é necessário que você estude, é necessário que você seja digno dessa confiança, porque assim você vai realmente contribuir de forma positiva para as pessoas que precisam e para nós que também fazemos os orgonites, porque se uma pessoa faz uma peça ruim e dá problema, isso aí reverbera no mundo, no meio, para todo mundo. É ruim para todo mundo, para você, ruim para mim, ruim para os outros. Por isso que eu decidi estar aqui dividindo o meu conhecimento com você. Ah, Glaucia, mas eu não tenho tempo de estudar, não tenho... Cara, a gente sempre arruma um jeitinho, a gente sempre arruma uma forma de conseguir, né? Porque se você realmente quer contribuir, precisa ter o conhecimento para que você realmente ajude as pessoas e receba também toda essa troca do universo. Se você é uma pessoa que, não, mas eu não quero fazer, eu só quero comprar, então também estou aqui para te orientar, para que você saiba o que é, o que não é. No Brasil, nós temos uma vertente de pessoas que fazem peças com muita decoração. Isso é ruim? Não é ruim, gente. Eu não acho isso ruim. Se você for para fora do Brasil, principalmente na Europa, vai dar ruim, tá? Porque o pessoal lá já trabalha numa outra vertente. Eles acham que o orgonite não tem nada desses bredeck que a gente coloca aqui. Mas, assim, tem uma boa massa ali de alumínio com com o cristal e a resina, vai gerar um ótimo resultado, vai gerar um ótimo movimento. Então, sempre dá uma olhada, olha, a peça é muito grande, a peça é muito leve, a peça é muito grande e tem espaços gigantescos dentro da peça, né? Aí você vai olhar, pô, não, de repente... Ou então, não, tem muito corante nessa peça, mas não tem metal aí, né? Então, você vai deixando ali aquele olhinho de cá, aquele olhinho de lá, e aí assim a gente vai seguindo, construindo cada vez mais orgonites de frequência elevada e dessa forma a gente contribui para trazer mais e mais e mais e mais energia, vitalidade, força, luz, criatividade, expansão, amor, emoção e um beijo para vocês, eu amo vocês e até o próximo vídeo.